Uma mensagem no meu coração, mas Deus me fez lembrar de uma outra mensagem na hora que a gente estava cantando aqui, e é essa que eu vou pregar para vocês. E o título dessa mensagem é: qual é o lugar seguro para se estar? Eu estava com outra mensagem já preparada quando o pastor falou comigo. O pastor Lauro falou assim: você vai pregar amanhã, traz a palavra. Eu falei: eis-me aqui, pastor, preparei a mensagem. Mas aí a gente aqui cantando, falando sobre, entendemos que tu és o nosso Deus, veio essa mensagem no meu coração, E quando a gente faz essa pergunta de qual é o lugar seguro para se estar, todo mundo já tem a resposta dizendo que é o quê? Na presença de... E é uma resposta correta, não é? Só que eu acho que é muito mais do que isso. Você já se deparou para estar em estar num lugar seguro por um instante e esse lugar te trazer medo? O que eu quero dizer? Você já se deparou de talvez entrar na sua casa e a tua casa ser um lugar de paz, e de uma hora para outra aquele lugar se tornou um lugar de desespero e de medo também? Já aconteceu isso com alguém? Já aconteceu com você aquele trabalho que você está, e você está amando, está uma maravilha, aí troca o gestor, ou o gerente, e tudo começa a ir por água abaixo, e aí aquele lugar que você tinha alegria de estar, o que acontece com você? Começa a te trazer dor, começa a te trazer medo e perturbação. Já aconteceu isso com alguém? E aí que a gente começa a pensar na nossa vida, qual é o lugar seguro que eu devo estar? E no dia que eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma coisa que o missionário uma vez falou comigo. Ele falou assim: Tiago, tem dia que, de madrugada, para não acordar a dona Madalena, a Liquinha, como ele chama, eu preparo minha roupa de guerra, que ele coloca lá a roupa social dele, e às vezes está numa viagem, está dentro de casa mesmo, e ele vai para dentro do banheiro orar. E eu ficava pensando naquilo, falei assim: meu Deus do céu, Ele poderia também orar ali mesmo perto da dona Madalena, tentar acordar ela também. Só que para ele, naquele momento, o lugar seguro para ele estar era onde? O banheiro. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei assim: Deus, às vezes a gente fala, somente estar na tua presença. Mas se eu vivo a palavra de Deus comigo, e se eu ando na tua presença, a tua presença está comigo. Agora, o lugar que eu devo ter segurança é onde? Eu vou dizer para você: é em qualquer lugar. Eu fiquei imaginando, eu falei assim, às vezes para muitas pessoas hoje, para encontrar paz, hoje dentro de casa, ela pega, abre um quarto e vê o marido gritando, a esposa gritando, os filhos gritando. O que ela faz? Entra dentro do quarto, tranca e começa a orar. E aí naquele momento, aquele lugar se torna um lugar o quê? De paz e um lugar seguro. E olha o que diz. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 14, versículo 27. Que diz o que aí, ó? Deixo-vos a paz, a minha paz o quê? Não vos la dou como? Não se turbe o quê? Nem o quê? Se atemorize.
paz de Deus, ela está relacionada ao ambiente que a gente precisa ter segurança. Onde você tem paz, você tem o quê? Segurança. Isso é simples. Não é uma coisa mirabolante que eu estou falando aqui. Se hoje você está no teu casamento e você não tem paz, começa a surgir várias o quê? Inseguranças. Você começa a olhar para a pessoa que está do seu lado, você daqui a pouco quer olhar o celular do seu marido para ver se está acontecendo alguma coisa. Daqui a pouco você quer olhar e começa a questionar ele porque ele saiu tal horário. Mas quando você tem segurança num relacionamento, ou quando você tem segurança em algo, você só olha para aquilo e você fala assim, não, é super tranquilo. Só que por que eu estou trazendo isso para você nesta manhã? Porque muitas pessoas estão na casa de Deus e não tendo essa paz. Como assim, pastor? Chega na casa de Deus com uma mente perturbada, com uma insegurança, olha para a pessoa às vezes que está ao seu redor e fala assim, meu Deus, será que eu posso confiar hoje nos pastores que estão aqui? Ou às vezes estão vivendo uma vida automatizada, que é pior ainda. Você sabe o que é uma vida automatizada no Evangelho? É aquela pessoa que pega a Bíblia e ela já não medita pedindo para Deus falar com ela. Ela medita para cumprir tabela. Por exemplo, eu pegar aqui e falar assim, meu Deus, hoje eu vou para o culto do pastor Lauro e ele pediu para eu dar uma mensagem. Vou lá procurar lá nos meus esboços e vou entregar o que for para o povo de Deus. Isso é viver uma vida o quê? Automatizada. Se você observar, a gente que está pregando aqui, se a gente não buscar, a gente vive hoje igual essa era que está acontecendo da inteligência artificial. Você já ouviu falar sobre isso? Tem um lado muito bom, mas tem um lado que nos assusta muito. Eu estava mostrando essa semana para o meu sogro, que inclusive o pastor Lauro, depois, se quiser contar, ele sabe que ele foi um dos ajudadores a hoje o meu sogro ser pastor na igreja, né? Porque ele tinha uma vida bem complicada nas bebidas, e Deus usou o pastor Lauro ali, a pastora Júlia também, e hoje ele está para a honra e glória do Senhor pregando o Evangelho. E eu estava mostrando para ele, falando aqui, ó, se eu quiser colocar aqui na inteligência artificial, e colocar aqui no chat GPT, e colocar, ó, pesquisar sobre Ana. Aí começa a me explicar tudo quem foi Ana. Aí daqui a pouco eu falo assim, agora eu quero 5 tópicos de Ana para impactar o povo. Na hora ele me entrega uma mensagem pronta para te entregar. Talvez aquilo para as pessoas falem assim, nossa, que facilidade. Mas não. Isso é algo que automatizado que te distancia de Deus. Mas aquela ferramenta pode te ajudar para muita coisa. Você pode, às vezes, ter uma dúvida em algo e você não tem tanto tempo para pesquisar naquela hora e você procura ali. A minha pergunta hoje para você é como você está diante de Deus. Porque ele falou ali, quando a gente lê o quê? Ali em João 14, 27, diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Mas, ó, deixa eu te dizer uma coisa, não se turbe o quê? E nem o quê? Posso te falar uma coisa? Nem os heróis da fé foi poupado de enfrentar batalhas. Até porque se eles não enfrentassem batalhas, eles não estariam na galeria dos heróis da fé. Tem uma irmã aqui que o missionário, toda vez quando está aqui, ele salta de alegria pelo testemunho dela. Passou por lutas, mas Deus deu a vitória. Ninguém é poupado. Mas para você receber o teu milagre hoje,
você precisa ter a certeza de onde está a tua mente firmada. Por que eu estou falando isso? Aquele processo todo que eu estava falando para vocês dos 21 dias, aconteceu muita coisa. Mas teve uma época que entrou uma ansiedade dentro de mim, depois que eu saí da intubação, e eu não sei se tem médicos aqui, mas falam que isso pode acontecer, da gente ficar um pouco agitado quando sair do tubo. E aquilo me deixava com vontade de sair correndo do hospital. Só que antes desse processo, quando eu estava no 4º dia do tubo, não era para eu ter saído do tubo. E eu não sabia disso. E eu vou contar esse pedacinho para vocês já já. E aí eu comecei a ficar naquela ansiedade, até que um dia eu recebi uma ligação do meu pai e depois do missionário. E meu pai falava assim: Tiago, começa a procurar a paz de Deus sobre a tua vida. E na minha cabeça, como pregador, eu falava assim: não, mas eu já tenho a paz de Deus. E eu ficava com aquilo, eu falava: tá bom, pai, eu vou orar aqui. Até o dia que ele decidiu fazer, sabe o que comigo? Me ligar todos os dias e orava comigo pelo menos de 10 a 30 minutos. E assim, chegava a enfermeira para pegar a veia, né, para tirar sangue, e estava lá meu pai: Deus, tira o Tiago desse hospital. Deus, faça o milagre acontecer. Deus, a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, guarda a vida do meu filho. O meu filho não nasceu para morrer agora. E começava a orar. E aí um belo dia o missionário estava em Curitiba. Ele não foi nem naquele dia fazer evento, não, e reuniões. Ele foi justamente para resolver outras coisas. E ele me ligou, ele: ô amigo, como é que você está? Eu falei: ô missionário, eu estou bem. Ele: ô, tem uma multidão aqui te esperando. Ele estava brincando comigo. Eu falei: missionário, que saudade. Eu queria estar com vocês aí. Aí ele falou: não, hoje eu estou aqui resolvendo outras coisas, não está tendo reunião não, Tiago. Como é que está o seu coração? Eu falei assim: missionário, está indo bem, mas assim, eu estou muito ansioso, os médicos têm dito. E isso está dificultando um pouco também na minha respiração. E ele falou assim: começa a pedir a paz de Deus. E na hora eu lembrava o quê? Da mesma coisa que meu pai tinha me falado. E ele me contou uma coisinha que fez toda a diferença na minha vida, que foi o quê? Ele falou assim: Tiago, no início da minha caminhada, todos os dias que eu ia pregar, eu estava preparado, sabe para quê? Para ser preso. Aí eu: como assim, missionário? Ele falou: naquela época o evangelho não era muito aceito. E teve alguns momentos que às vezes a gente estava pregando e o pessoal batia na porta, a polícia militar, e para tentar tirar ali, acabar com a reunião. E eu estava vendo o dia que eu ia ser preso. E ele falou assim: Tiago, só que eu não sabia o quanto tempo eu ia ficar. Eu poderia ficar 5, 3 dias, como poderia ficar quantos dias? 10 anos, 30 anos, como a irmã mesmo falou aqui, 10 anos. E ele falou assim: eu tinha que estar preparado para assumir isso por amor a Cristo. E aí eu comecei a entender, falei: ah, Deus, eu preciso da tua paz. E foi quando eu comecei a pedir essa paz de Deus sobre a minha vida. Né? Quando eu cheguei no hospital, eu cheguei com 50% do pulmão acometido com a pneumonia do Covid, mais 25% da bacteriana. E aí, ao total, foram 75% do meu pulmão todo acometido. E aí falaram que eu ia ficar 3 dias. Aí no 4º dia eu precisei ser entubado, que foi o dia que eu estava assistindo o show da fé e eu ouvi um médico lá no cantinho dizendo assim: ó, Tiago, não tem mais jeito, vamos precisar entubá-lo. E aí liguei para o missionário falou assim: Tiago, lembra de uma mensagem que tocou o seu coração? E na época eu lembrei da mensagem dos heróis da fé, Hebreus 11:34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram forças. Falei: Deus, eu já não tenho mais força nenhuma, mas eu sei que o Senhor pode fazer tudo na minha vida. E aí passou uma horinha, os médicos fizeram todo o procedimento e me entubou. No 4º dia, como eu disse para você, sair do tubo em nome de Jesus. Só que aí entrou nessa parte do desespero. E quando eu fui
da, do, do CTI para o semi-intensivo, no dia foi uma festa, né, para as pessoas que estavam conseguindo sobreviver naquela época, o tubo, a maioria estava morrendo. E eu desci, me colocaram na máquina, me colocaram tudo direitinho, na maca, desci. Isso era por volta das 18 horas, mais ou menos. Aí a coordenadora de enfermagem falou: Tiago, tá tudo bem com você? Alguns me chamavam de bebezão, bebê grande. E aí falou: tá tudo bem, tá tudo bem. Ligou todos os equipamentos, tudo tranquilo. No outro dia fui dormir, né? Dormi naquele dia, assisti o show da fé, porque já no semi-intensivo tinha uma TV, aí assisti e depois fui dormir. Quando chegou no dia pela manhã, normalmente o médico passa de manhã e à tardezinha, não é isso? Para fazer o plantão. E quando chega ali umas 8 horas da manhã, a médica passa e fala assim: tudo bem, seu Tiago, deixa eu ver como é que está a sua pressão. Aí olhou. Deixa eu ver como é que está a sua saturação. Olhou. Deixa eu ver como é que está seu oxigênio. E ela ficou olhando assim. E aí ela parou e falou assim: posso voltar daqui a alguns minutinhos? Eu falei: claro. E ela saiu, depois de 10 minutinhos, 15 minutos, ela volta. E quando ela volta, eu estou tentando acelerar para você, só para você entender o que eu quero te dizer. Quando ela volta, ela fala assim: Tiago, você sentiu falta de ar? Eu falei: não. Você sentiu algum incômodo, alguma dor de cabeça? Chamou alguém na madrugada ou alguém entrou aqui? Eu falei: não. Ela falou: mas por que a senhora está me perguntando isso? Ela falou assim: porque a gente não consegue entender como você está aqui. Eu falei: como assim? Ela falou: porque você dormiu com o oxigênio desligado. Eu falei: como assim, doutora? Ela falou assim: então, você precisava do oxigênio, e esse oxigênio você estava usando num volume ideal para você, e você necessitava disso para poder respirar, só que ele está desligado. E para você era para você estar sentindo incômodo, ou talvez até dormindo vir a óbito. Ela falou: eu não sei o que está acontecendo. Eu falei assim: também não sei, doutor, mas uma coisa eu posso te afirmar. Eu lembro que meu pai tinha mandou uma Bíblia para eu ler todos os dias. E ali eu estava com o livro do missionário e a Bíblia todos os dias eu lia. E eu falei assim: eu só posso te afirmar que é porque eu confio num Deus poderoso que me guardou. E ali ela ligou novamente aquele oxigênio, voltou ao normal, e eu senti mesmo um alívio. E aí depois, esse processo, eu fiquei vamos dizer aí, uns 8 dias, que eu não conseguia fazer o desmame da parte respiratória. E eu ficava: meu Deus. E aquela ansiedade entrando, e quando eu tirava aquilo, eu colocava uma máscara chamada VNI para tentar ajudar, e nada ajudava, aquilo dava mais canseira ainda. Daqui a pouco, estou num belo dia, num sábado, eu vejo uma pessoa entrando assim no meu quarto e falando assim: Pastor Tiago. Aí eu: opa, aqui o povo me chama de paciente, me chama de seu Tiago, mas pastor, esse aí já conhece, acho que é da terrinha, da igreja. E aí, era uma fisioterapeuta que trabalhava no hospital. E ela falava assim: eu sou da igreja da pastora Gorete. E eu vim aqui, pastor, hoje eu não estou de plantão, mas Deus mandou eu vir aqui. Aí eu falei: que bênção, irmã. Aí ela: grava um vídeo para o povo que tem orado por você. Eu todo acabado com aquela roupa: ô povo de Deus, que Deus abençoe vocês, falando tudo aqui. E eu com aquela roupa de hospital, agradecendo. Aí ela falou assim: mas sabe o que aconteceu? Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque de madrugada eu estava orando pelo senhor e Deus falou comigo que o senhor só ia voltar a respirar quando o senhor começasse a cantar. E aí naquela hora eu, descrente de tudo, né, eu falei assim: irmã, a senhora só pode estar de brincadeira, né? Ela falou: inclusive eu falei com a coordenação do hospital, da parte de fisioterapia, que você só vai voltar a respirar se você começar a cantar. Eu falei: irmã, a senhora não está bem, não. A senhora sabe que para cantar precisa o quê? Respiração. E ela: não, pastor, eu estou falando de coração, foi Deus que me falou. Eu falei: eu sei, mas Deus falou para a senhora, mas não falou para mim. Que Deus é esse?
E naquela hora eu fiquei pensando, ela falou assim, pastor, não sei o que eles vão fazer, mas eu avisei, já falei, e ela me entregou um livro chamado Medo, Festa, Essa Porta. Alguém já leu esse livro aqui? É um livro pequenininho, mas é incrível. E naquele dia eu li pela terceira vez, porque já tinha lido antes. E ela fazia um evangelismo lindo no hospital. Beleza, povo de Deus. Aí isso foi de manhã. Passaram-se algumas horas, quem entra? A fisioterapeuta que ia me atender. Aí ela chega, oi, seu Tiago, tudo bem? Como é que estão as coisas? Eu, tudo na paz, doutora. Ela falou assim, então vamos começar? E aí, na hora, eu fui fazendo exercício, né, de respiração. Ela falou, só que hoje vai ser diferente. Hoje o senhor vai cantar. Aí, na minha mente, essa irmã me paga. Ela vai ver comigo depois. Eu falei, não, mas a minha respiração não está ajudando e tal. E ela falou, não, mas vamos tentar. Aí eu sentado, aí comecei, né? Porque ele vive. E a voz toda, posso crer no amanhã. Toda tremendo. Aí a médica falou assim, vamos fazer o seguinte, estou vendo que você está forçando um pouquinho mais. E os equipamentos lá, pem, avisando, para de cantar, por favor, para. E aí eu fiquei em pé, ela abriu assim a cortina, assim, a persiana. E aí eu cantei de novo, né? Temor não há. Aí fui tentando soltar a voz. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida... Só que aquela voz toda trêmula, né? Está... Aí ela falou, vamos de novo? E aí eu fui cantando mais uma vez. E os equipamentos tocando. Aí ela falou assim, faz o seguinte, canta mais uma música. Aí eu lembrei de uma canção do meu CD, que fala, minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim. Mesmo que até pareça impossível, o tempo da promessa vai chegar. E na hora eu cantava lá, minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim. Só que a voz saía tão fraca, gente, e os equipamentos apitando, eu, mesmo que até pareça impossível, sei que o tempo da promessa vai chegar. Aí ela pegou assim o vídeo, ela, ai que linda, ela começou a filmar. Depois vocês podem até olhar na novela da vida real. Aí ela filmando assim e tal. E aí eu pedi depois o vídeo para ela. E ela foi embora. Isso de manhã. Lembra que a partir das 18 horas, normalmente, todo hospital tem a troca de plantão, né? Chega a médica. Vamos verificar, Tiago, como é que você está? Eu falei, estou bem, doutora, tal. Aí ela, vamos ver a sua saturação. Opa, excelente. Vamos ver sua pressão. Muito boa também. E seu oxigênio, vamos ver. Muito legal também. Nessa hora, o meu coração encheu de alegria, sabe por quê? Porque depois que ela falou isso, ela só fez uma coisa, um ato que mudou toda a minha história. Ela falou assim, me dá aqui o aparelho de saturação, a partir de hoje você não vai precisar mais usar. Aí depois ela falou assim, me dá aqui o aparelho de pressão que você não vai precisar mais usar. E aí ela falou assim, tá vendo essa máscara que você está usando? Me dá aqui que você não vai mais usar. Ela falou assim, a partir de agora você vai ficar mais 2 dias no hospital, em supervisão, e depois você vai ter alta. O que eu lembrei naquele momento? O que aquela irmã disse lá no início, falando assim, quando você começar a cantar, você vai voltar o quê? A respirar. Aí eu comecei a entender que nem todo lugar, para a gente, às vezes é um ambiente seguro. O que eu quero dizer é o seguinte, nem todo lugar é um lugar físico. Às vezes o lugar seguro para você é o lugar espiritual. Talvez hoje, essa cadeira que você está sentado aí, você pode transformar no lugar mais seguro para a tua vida. Porque foi o lugar onde você encontrou a presença de Deus. Naquele momento, eu mesmo ri da cara da irmã. Mas através do ato de fé que ela fez e falou para os coordenadores, o que aconteceu com a minha vida?
eu voltei a respirar normalmente. Só que o mais interessante é que no penúltimo dia, quando eu saí do hospital, o que acontece? Me vem um doutor e entra na minha sala e fala assim: seu Tiago, tudo bem? Tudo bem, doutor? Ele, deixa eu quebrar todos os protocolos aqui do hospital. E ele foi e tirou a máscara. Inclusive, ele está na novela também. E aí ele fala o seguinte para mim. Ele fala assim: Tiago, o teu testemunho é um milagre. Ele fala assim, né? Porque tem coisa que marca na nossa vida e você marcou a minha vida aqui no hospital. E eu falei: por quê, doutor? E ele começou a chorar. Nessa hora, eu quis ligar para minha esposa. Porque eu estava esquecendo um pouco das coisas. Falei: eu vou ligar para ela, que é bom que ela me ajude aqui também. E quando eu liguei, ele falou assim: ô Gabi, eu sou o doutor Gustavo. E ela começou a se emocionar também, porque ele ligava para ela quase todos os dias para contar do meu caso. E ele era amigo de um médico muito amigo nosso, que é o doutor Jorge Manaia. E aí, na hora, ele começa a chorar e ele começa a contar o seguinte. Ele falou assim: então, como vocês já sabem, o Manaia já tinha dito, eu sou ateu. Só que o que acontece, Tiago? No quarto dia, quando você estava entubado, eu estava iniciando o plantão, sentado para ver todos os boletins, prontuário, tudo direitinho. E daqui a pouco eu ouço uma voz dizendo assim: tira o Tiago do tubo. E aí, naquele momento, ele olha para o lado, olha para o outro lado, não viu ninguém, continuou lá mexendo no prontuário, das pessoas adiantando. Depois ele falou de novo para mim, falou assim: eu ouço uma outra voz dizendo: tira o Tiago do tubo. E aí ele não entendendo nada, daqui a pouco a terceira voz, ele falou que foram várias vezes que ele ouviu essa voz. E aí ele lembrou que o doutor Jorge Manaia tinha dito que eu era muito querido pelo cara lá de cima, como ele falou para mim. Ele usou essas palavras. Ele falou: será que é o cara lá de cima que está falando comigo? E aí, naquele momento, ele foi e deu uma ligada, acho que para o doutor Jorge Manaia, não sei para quem, e perguntou: doutor Jorge, eu acho que foi o doutor Jorge, e falou assim: eu estou ouvindo uma voz dizendo que é para tirar o Tiago do tubo, mas toda a parte médica dele ali, as condições médicas dele, está dizendo que ele não pode sair do tubo. Aí alguém disse para ele: se você está ouvindo, ou você faz ou não faz. E naquele momento ele decidiu fazer. Ele me tirou do tubo. Eu tive uma piora de algumas horas. Mas à noite, meus exames só começaram a melhorar. E naquele momento, quando ele me contou isso, eu falei assim: está vendo, doutor, como Deus te ama. E como você é sensível à voz de Deus. Porque a ponto dele falar contigo para você ouvir a voz e obedecer para me tirar do tubo. Porque eu poderia ficar mais tempo ali e ter acontecido coisas piores. Não é verdade? Então, naquele momento, eu fiquei ali, eu falei assim: meu Deus, até o ateu se rende ao quê? A voz de Deus. Eu quero dizer para você, a gente vai entrar em oração agora. Essa mensagem, ela é grande. Mas, se você for observar Lucas 10, 38, para a gente terminar. Se quiser colocar até na tela e você ficar de pé, que eu quero orar com vocês, mas eu queria chamar até o pastor Lauro aqui para a gente fazer essa oração. Amém. Mas olha o que diz aí, ó. É muito interessante esse. Vamos lá. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa uma aldeia, e certa mulher, por nome de recebeu o quê? Versículo 39. E tinha esta uma irmã chamada, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia o quê? 40. Marta, porém, andava o quê? Em muitos, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Versículo 41. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás o quê? E o quê? Com muitas. Versículo 42. Mas uma só é o quê? Necessária. E Maria escolheu o quê? A boa parte, a qual não lhe será tirada. O que a gente aprende lendo esse pedacinho que a gente leu aqui? Marta tomou a atitude de fazer o quê?
de servir. Maria tomou a atitude de fazer o quê? Ir aos pés do Senhor. Tem muita gente na casa de Deus, eu não falo só para o povo da igreja não, mas para o corpo de obreiros e pastores também, que às vezes a gente está tão atarefado com as coisas do ministério, que a gente esquece de ir aos pés de Jesus. Maria escolheu ir no lugar secreto, ir no lugar seguro, no lugar de paz. Marta escolheu servir, que é uma maravilha. Mas só que na hora que ela estava servindo, Jesus reparou duas atitudes nela. Falou que você está o quê? Ansiosa e afadigada. Você observa que hoje, né, pastor, quantas pessoas no nosso meio têm tido problema de ansiedade, depressão? Quantas pessoas no nosso meio têm a mente hoje com pensamentos confusos? O que eu quero dizer para você, você pode escolher muito bem ser Marta ou Maria. Você pode muito bem escolher separar só o ambiente físico para ser o seu lugar seguro. Ou você pode levar o lugar seguro dentro de você todos os dias. Se a presença de Deus, como você disse desde o início, é o teu lugar seguro, se você estiver dentro de um ônibus e começar a louvar a Deus, ali Deus vai te dar segurança. Se é dentro de uma favela, que está lá a bala perdida, tiroteio para tudo que é lado, e você dizendo assim, aqui eu tenho medo. Deus, transforma esse lugar em um lugar seguro. Ah, mas agora eu também estou com um parente no leito de hospital, e a minha vida só tem medo achando que ele vai morrer. Entra naquele hospital quando for visitar ele e fala, Deus, transforma esse lugar num lugar seguro. Um lugar onde a tua presença habita. A palavra de Deus declara o quê? Que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então a tua mente, o teu corpo precisa estar firmado em Deus. Você pode escolher ser o quê? Marta ou Maria. Mas eu vou dizer para você, eu escolho hoje estar aos pés de Jesus. Sabe por quê? Quando eu estou aos pés dele, eu consigo aprender, consigo ouvir a voz do meu pastor, consigo entender o que o meu pastor tem para me dizer agora e tomar posse da minha bênção. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, o lugar seguro é estar na presença de Deus. Porém, hoje, escolha ser Maria. Pastor, fica à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus então.